Bem, pessoal, esse daqui é um exercício de dimensionamento da armadura para laje. Então, esse exercício que está lá no material da aula 5 de vocês também. Eu falei o quê? O que vocês têm que prestar atenção nesse exercício aqui? Vocês têm que prestar atenção nas dimensões da laje que eu dei para vocês, o lado A e o lado B da laje. Nesse caso aqui, o meu lado A e o meu lado B é uma laje, vocês podem ver, quadrada, porque os dois lados da laje valem 6. Outra informação que eu dei para vocês também é qual que é o valor da carga permanente e qual que é o valor da carga variável dessa laje, certo? Inicialmente, essas informações que vocês têm que prestar atenção aqui para a gente começar a fazer o exercício. Bom, aqui eu fiz um desenhozinho da nossa laje. Se vocês olharem aqui também, eu já forneci para vocês um desenho, como se eu tivesse feito aquelas continhas lá do começo, quantos lados que eu vou poder engastar a laje, se a laje L1 vai estar engastada na laje L2. Imagine que eu já fiz essa continha para vocês e cheguei nesse desenhozinho aqui. Eu vi que meu lado B vai estar engastado esse ladinho e no lado A vai estar engastado esse ladinho de baixo. Os outros lados aqui vão estar simplesmente apoiados. Então, você vai vir, reproduzi o meu desenho aqui inicialmente de novo e escrevi aqui do lado, né? Qual que é a minha carga permanente, qual que é a minha carga variável. Fui lá e inicialmente eu vou começar a calcular momentos fletores de cálculo. Primeiro passo é calcular a carga combinada, ou seja, aquela continha que eu mostrei para vocês lá do início, né? Que está lá no slide, que é essa formulazinha aqui, ó, para fazer a combinação de ação. Eu vou precisar de pegar um coeficiente de ponderação, multiplicar pela carga permanente, mas o coeficiente de ponderação multiplicado pela carga variável. Lembrando que esses coeficientes de ponderação aqui vão ser sempre 1,4. Então, reproduzir essa fórmula aqui. Eu sei que a minha carga permanente é 6,25, minha carga variável 3. Achei qual que é a minha carga que está atuando em cima da laje. Próximo passo, calcular momento fletor positivo no vão. Por que positivo? Se vocês lembram lá da aula da Júlia, né, de sistemas lá isostáticos, né? Vocês sabem que lá no meio do vão, quando a gente desenha lá o diagrama de momento fletor que a gente tinha lá no meio do vão, o nosso momento aqui vai ser sempre desenhado para o lado de baixo. E vocês lembram lá que para o lado de baixo, o meu momento vai ser positivo. Então, por isso que no meio do vão da minha laje, eu sempre calculo o momento positivo, certo? Depois, continuando aqui o exercício, se vocês olharem, onde que eu vou tirar essa fórmula aqui, ó, do momento no vão? Vai ser lá das tabelinhas. Deixa eu pegar aqui as tabelinhas para vocês. Se vocês olharem aqui, tem uma sequência de tabelas que eu coloquei no slide de vocês. Tem essa primeira tabela, a segunda tabela e a terceira tabela. Nessa tabela aqui, se vocês olharem, esse primeiro desenho aqui, por exemplo, eu vou ter esse lado e esse lado engastado. Esse outro aqui eu vou ter 3 lados engastados. Esse outro aqui, todos os lados engastados. Esse primeiro de todo, nenhum lado é engastado. Todos os lados são simplesmente apoiados. Então, você tem que prestar atenção nisso, o que foi dado no seu desenho, para você vir e encontrar qual desenho que está aqui. Se vocês olharem, o meu desenho é esse daqui, né? Que eu tenho, se vocês olharem lá, foi fornecido para vocês que eu tenho esse lado e esse lado de baixo engastado. Então, corresponde a esse desenho aqui. E aí, se vocês virem nessa tabela, lá em cima, está escrito a relação B sobre A. Aí, você vai pegar o lado B da sua laje e dividir pelo lado A. Nesse meu exercício, como meu lado B e meu lado A valiam 6 metros, a relação A sobre B vai ser o quê? 1. Então, eu vou analisar essa primeira coluninha para esse desenhozinho aqui, que é o meu desenho da minha laje. Então, essa primeira coluninha corresponde à relação A sobre B igual a 1. Aí você vai lá. Se você olhar aqui, tá escrito, vou botar mais de pertinho para vocês verem, momento em A. Aqui o meu momento em A, você vai pegar a carga que você calculou combinada, P, multiplicado pelo A ao quadrado. Multiplicado pelo quê? Multiplicado por esse númerozinho aqui, ó.
0,0306. Porque aqui, pessoal, é a relação A sobre B. A minha relação B sobre A. A minha relação B sobre A não deu 1? Então, eu vindo com a relação B sobre A igual a 1, eu encontro esse númerozinho. Esse númerozinho tem que ser multiplicado por P, multiplicado por A ao quadrado, para eu encontrar o momento em A, no lado A da minha laje. Então, voltando aqui no exercício, se vocês olharem, eu peguei aquele númerozinho, 0,0306, multipliquei pela minha carga, minha combinação de carga que eu tinha calculado aqui em cima, de 12,5, multiplicado por 6 ao quadrado, que é o lado A da minha laje. Encontrei, então, qual que é o momento no lado A. Como o meu lado A é igual ao meu lado B, se vocês fizerem esse cálculo aqui, o momento em B vai ser a mesma coisa. Será que vai ser mesmo? Olha lá, volta na sua tabelinha. Se vocês pegarem aqui e olhar momento em B, que é esse ladinho aqui de baixo, vocês vão ver que, novamente, vocês vão pegar o 0,306, multiplicar por P, multiplicar por A ao quadrado. Então, voltando lá no exercício, eu até escrevi aqui, ó. Se A fosse diferente de B, você teria que calcular o momento no lado B da minha laje e ver qual que seria o valor mais crítico, ou seja, qual desses dois momentos, momento em A ou momento em B, seria maior, né? Aqui, como os dois são lados iguais, o meu momento em A também vai ser igual ao meu momento em B, beleza? E depois, pessoal, a gente vai ter que calcular também momento no engaste, porque a minha laje, ela tem um vão A e um vão B, que é igual, valores de 6 metros, mas elas também vão ter ela vai ter dois lados engastados. E aí, eu fiz até um desenhozinho esquemático aqui, mostrando o seguinte: minha laje aqui, um ladinho engastado, um ladinho apoiado. Lembre-se sempre que no meio do vão o meu momento é positivo, mas lá no engaste, se vocês lembram lá no diagrama de momento fletor, no engaste o meu momento é negativo. Então, eu vou ter que calcular também o momento no engaste. Aí, eu vou vir aqui e vou calcular. Calculei o momento no engaste. Aí, se vocês voltarem naquela tabelinha, as tabelinhas todas que eu botei no slide para vocês, continuando analisando esse desenho, porque é o desenho da minha laje, e continuando analisando a relação B sobre A, que seria 1, eu vou sempre analisar, pessoal, essa coluninha toda aqui. Aí, se vocês olharem, eu vou até botar mais pertinho, momento AE e momento BE, ou seja, momento no lado A no engaste, momento no lado B no engaste. E aí, se vocês olharem aqui, vocês novamente vão pegar P vezes A ao quadrado, multiplicado por um fatorzinho, que é 0,691, tanto para o lado A quanto para o lado B, porque o meu lado A é igual ao lado B. Então, voltando aqui no exercício, peguei esse número 0,691, multipliquei por P, multipliquei por A. Lembrando que esse P eu já tinha achado lá em cima no exercício, eu só voltei aqui embaixo e coloquei ele, certo? Calculei então o momento no engaste no lado A da laje, que consequentemente vai ser igual ao momento no lado B da laje, porque o meu lado A é igual ao lado B, certo? Aí até coloquei uma observação aqui. Prestar atenção, se o A for diferente de B, você vai fazer todo esse cálculo aqui para o lado B, tá bom?